Olá, irmãos, olá, irmãs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu vejo que esse é um tempo oportuno de Deus para a pregação e a proclamação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. E eu queria estar falando com vocês hoje sobre o tema o Evangelho como estilo de vida. E para isso, eu queria utilizar o texto de Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí comigo, no texto de Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. E diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nota aqui nesse texto que três dos verbos do texto de Mateus 9, versículo 35, eles estão no gerúndio, dando um ar de continuidade. Então isso demonstra que Jesus, ele fazia isso o tempo todo Jesus pregava o evangelho por onde percorria, ele ensinava a palavra de Deus e ele curava as pessoas, toda sorte de doenças e enfermidades. E eu fiquei com uma pergunta, na minha mente: o porquê que Jesus fazia isso o tempo todo? O porquê que Jesus, ele tinha isso dentro dele e ele tinha essa vida de comunicar o Evangelho de Deus? O que levava Jesus a fazer isso? Será que Jesus, ele não tinha nada mais para fazer? Ele só tinha isso para falar? Ele só falava isso o tempo todo? E eu sempre costumo dizer que Jesus, se ele estivesse nos dias de hoje, Jesus ele ia na padaria, ele ia falar do evangelho para o padeiro. Se Jesus ele fosse no mercado, ele ia sair e na hora que ele estivesse no caixa, ele ia falar do evangelho para o caixa. Se Jesus, quando ele estivesse indo para o seu trabalho, ele estaria falando do evangelho nos seus trabalhos. A Bíblia diz que até mesmo quando Jesus ainda era um adolescente, ele foi para a igreja, ele ia no templo e ali no templo ele comunicava o evangelho. Jesus tinha o evangelho como um estilo de vida. E como que nós podemos ter isso também? E um primeiro ponto que eu vejo nesse texto é no versículo 36, que ele vai falar sobre isso. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vamos abrir um parênteses aqui. Esse texto, para mim, quando eu leio esse texto para mim é muito atual. Assim como o Billy Graham, ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai lançar na segunda-feira, esse texto é um texto atual, porque nós podemos ver que hoje as pessoas continuam sendo uma grande multidão e elas estão ainda como ovelhas aflitas e exaustas, como se não tivessem um pastor. Nós podemos ver nesse tempo de pandemia, de quarentena, as pessoas precisando ainda de um cuidado. Vamos fechar os nossos parênteses. E o que levava Jesus a ter esse estilo de vida? O primeiro ponto é que Jesus, ele via as pessoas. Ele não só via, como ele se compadeceu delas. O versículo 36 vai falar: vendo ele as multidões. Jesus era observador. Em outra passagem a gente vai ver em Mateus capítulo 4, que Jesus ele estava andando na praia e ele viu Pedro e o seu irmão André pescando. Ele observou, Jesus era observador, ele percebia as pessoas. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, a Bíblia vai dizer: os olhos do Senhor estão em toda parte, ele observa atentamente os maus e os bons. E aí eu fico uma pergunta para nós: será que nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos observado as pessoas? Eu vejo que nesse tempo de pandemia, ele é um ótimo tempo para nós fazermos esses tipos de reflexões. Será que nós estamos observando? Será que eu estou observando o meu pai, minha mãe, a minha família, os meus filhos, os meus amigos, ou até mesmo os meus irmãos da igreja? Ou será que eu fui tomado pela rotina, pelo trabalho, a correria do dia a dia, e eu parei de observar as necessidades das pessoas?
E aqui nós vemos que Jesus, ele viu as multidões, ele andava pregando o evangelho por toda parte, mas Jesus, ele sempre estava atento à necessidade das pessoas. E aí, nesse primeiro ponto ainda, Jesus, ele se compadeceu das pessoas. Não tem como a gente se compadecer de alguém se essa pessoa para nós é um invisível. Não tem como nós se compadecer de algo que nós não estamos vendo, né? E os olhos do Senhor, eles estão por toda a terra. Então, Deus está por toda a terra. Então, como que nós podemos acessar as pessoas? Como que nós podemos ser pessoas mais cheias de compaixão e podemos observar as pessoas? E Jesus, ele falou isso para os seus discípulos, ele falou sobre a oração. Versículo 38, Jesus, ele olha para a multidão, vê que elas estão assim, e ele fala para os discípulos: ei, vão orar. Roguem para o Senhor da seara, para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Então, no momento de oração, quando nós estamos nessa vida diária de oração, conversando com Deus, é o momento onde nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus. É onde Deus, Ele compartilha o seu coração com a gente. É onde nós começamos a ficar sensíveis por aquilo que o coração de Deus está sensível. Talvez o nosso olhar, ele é limitado. Talvez não, o nosso olhar é limitado, mas os olhos de Deus não. Os olhos de Deus estão por toda a terra. E quando eu estou em contato com Deus, Deus, ele começa a abrir os meus olhos. Talvez Jesus estava ali pregando o evangelho por toda parte, curando as pessoas, preocupado com elas, mas ele olha para os seus discípulos e eles estavam apenas o seguindo. E aí Jesus fala: ei, vão orar. Porque Jesus sabia disso, que a oração iria provocar eles. Enquanto eles estavam orando, isso iria provocar. E no versículo seguinte, no 10, Jesus chama os 12 e os envia. Jesus os envia. E aqui nessa primeira parte sobre a compaixão, né, eu vi um exemplo sobre isso, né, sobre a compaixão, uma ilustração que eu gostei muito, né, que Jesus, aqui nesse texto, a mesma palavra, vamos dizer assim, o que a gente poderia comparar a compaixão seria também o se importar. Compaixão é se importar com os outros. E uma vez eu ouvi essa ilustração de um produto. Quando nós compramos, por exemplo, um perfume, e esse perfume ele é de fora do país. Quando esse perfume chega, e chega um amigo na minha casa, e eu vou mostrar para ele, eu falo assim: olha aqui, eu tenho um perfume importado. Então, se importar é algo que vem de fora para dentro. Então, quando eu me importo com as pessoas, eu saio do lugar de onde eu estou e entro dentro delas. Eu vou para dentro delas. E Jesus tinha esse estilo de vida. Por isso que Jesus fazia isso. Ele pregava o evangelho em todos os lugares que ele ia, porque ele se importava. Ele ia para dentro dos corações das pessoas. Ele ia para dentro das necessidades das pessoas. Então, ele se importava com essa grandeza. Ele conseguia sentir o coração das pessoas. É por isso que Jesus, ele fazia isso. E nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ter esse mesmo estilo de vida. Para que nós possamos ter o evangelho como estilo de vida, a primeira coisa, nós precisamos aprender a se importar com as pessoas ao nosso redor. O segundo ponto é sobre a iminência de Jesus. Jesus, ele vivia de uma forma iminente, né? O texto de João, capítulo 12, versículo 23, vai dizer: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas Jesus ainda não estava perto, ele estava chegando, mas ele sabia do momento. Ele sabia que estava chegando o momento. E Jesus se movia nessa intensidade, nessa iminência. Iminência é a qualidade ou a característica de algo urgente. Isso queima dentro de você, ou você está desesperado para fazer algo. Isso é viver de forma iminente. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, parece até um filme de ação. Parece que Jesus, ele não dormia. E quando você vai ler o livro de Marcos, você precisa observar para você entender que é um dia depois do outro. Se você não fizer uma boa observação do texto, você pensa que Jesus estava fazendo tudo num dia só e que foi tudo rápido. Porque o Evangelho de Marcos é um Jesus servo, é um Jesus que uma hora está aqui, outra hora está ali, uma hora... Jesus estava ativo. Por conta do que Jesus estava ativo? Porque ele tinha uma iminência no seu coração. Jesus sabia que ele tinha apenas 3 anos de ministério. Jesus sabia o tempo que ele tinha. Ele era responsável com o tempo. E ele vivia dessa forma, de uma forma iminente. Em João, capítulo 21, 25, vai dizer o seguinte:
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uau! Jesus, ele fez tudo isso exatamente porque ele vivia dessa forma com iminência. E quando nós vivemos dessa forma, nós também temos diligência em tudo aquilo que nós iremos fazer. Nós temos um foco, nada nos desvia, nós estamos atentos, nós estamos apercebidos ao tempo e nós conseguimos viver com essa iminência e também somos diligentes com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Em 1 João, o mesmo João que escreveu esses 2 versículos, em 1 João 2,18, João vai dizer o seguinte: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Esse João foi o mesmo João que escreveu o Apocalipse. João, ele estava sensível ao coração de Deus. Eu creio que nessa hora, João, ele estava olhando o relógio do pulso de Deus. E João, o que ele fala? Ei, filhinhos, nós já estamos na última hora. E aí você pode pensar que se João falou isso há 2000 anos atrás e Jesus ainda não voltou ainda, ou, que estranho, essa é uma última hora, mas que a última hora mais demorada é essa. Mas não, que a gente não possa se enganar por conta disso. Porque se João, um cara que estava sensível, um cara que viu o trono de Deus, ele viu a porta do céu aberta, ele viu a revelação do Apocalipse, esse mesmo João escreveu em 1 João 2,18 que nós já estávamos na última hora. Se ele escreveu isso há 2000 anos atrás, imagine agora. Agora nós devemos estar vivendo os últimos segundos da história. Então, isso é viver de forma iminente. E quando você pensa dessa forma, você é diligente com aquilo que você acredita, você é diligente com o seu chamado, com o seu propósito, com a sua vida, com os seus talentos, aquilo que Deus tem colocado e confiado nas suas mãos. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, nós vemos todos os apóstolos vivendo dessa forma. Nós vemos Pedro vivendo dessa forma, nós vemos o apóstolo Paulo vivendo dessa forma, nós vemos João. Todos eles viveram como se estivessem vivendo a última hora. E de fato, para muitas pessoas, a última hora ela tem chegado. Na nossa geração, nessa meio dessa pandemia, eu fico em casa pensando, quanto de pessoas que não estão morrendo e não estão ouvindo a mensagem do Evangelho. E essas coisas precisam comover o nosso coração, essas coisas precisam cortar os nossos corações, porque isso é o que cortava o coração de Jesus. Jesus olhou e viu que as multidões estavam aflitas e exaustas. A divindade de Jesus estava sendo revelada ali. Ele estava vendo as pessoas realmente como elas estavam. E eu acredito que Jesus está olhando para toda a terra dessa mesma forma ainda nos dias de hoje. Então nós precisamos acordar, nos despertar e ter esse estilo de vida de iminência e também de diligência com o Evangelho. Em João capítulo 4, versículo 35, vai dizer: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Isso foi o próprio Jesus falando. As pessoas diziam, há 4 meses para a ceifa. Jesus falou, não, olhem os campos, eles estão brancos, prontos para a ceifa. Irmãos, irmãs, esse é o tempo onde Deus está preparando os corações por toda a terra. Nós estamos prestes a ver a maior onda de salvação que já houve na história. E eu quero falar essas palavras para você nessa noite, para causar em você uma iminência divina, uma responsabilidade divina com o nosso tempo que nós estamos vivendo. Existe um nome, uma palavra, um conceito que foi inventado pelos missiólogos, que foram povos não alcançados. E nós somos a geração que pode tirar esse conceito da história da humanidade. Nós podemos ser a geração que vai olhar para toda a terra e falar, não existe mais povo não alcançado, porque a glória de Deus já está sendo manifesta em toda a terra por conta dos seus filhos. Isso é viver de forma iminente. Amém? E o terceiro e último ponto, que como ter um estilo de vida de
de andar no Evangelho, o Evangelho como estilo de vida, que Jesus ele andava conectado com Deus. O seu desejo era fazer a vontade do Pai. Em João, capítulo 4, versículo 31 e 34, vai dizer, Jesus vai dizer o seguinte, na verdade os discípulos se aproximam de Jesus e fazem a pergunta, mestre, você não vai comer? Ou mestre, come? E Jesus olha para eles e diz, no versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João capítulo 5, versículo 19, Jesus vai dizer o seguinte, que ele só faz aquilo que o Pai está fazendo. Jesus estava conectado o tempo todo. Então, por isso que Jesus percorria todos os lugares, pregando o Evangelho do Reino, ensinando e curando as pessoas, porque ele estava conectado com o coração de Deus. Uau! Que estilo de vida maravilhoso é esse! Um estilo de vida onde você está sensível ao coração do seu rei. E quando eu falo sobre isso, um outro versículo que vem para mim é de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10 ao 46, onde vai falar sobre os valentes de Davi. E ali tem uma parte onde 3 dos seus valentes, eles estão com Davi. Eu quero abrir a Bíblia aqui com vocês. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá comigo. Em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10 em diante, eu só vou ler o 15, que diz o seguinte, 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Quando Davi fala essas palavras, esses 3, eles saem da onde eles estão, eles atravessam o exército filisteu para buscar as águas do poço de Belém para o seu rei, por conta de um suspiro. Esses valentes, eles estavam conectados com o seu rei. Eles sabiam aquilo que o rei estava desejando e eles foram executar um simples gosto de um rei humano. Davi queria beber a água do poço de Belém e esses 3 homens colocaram sua vida em risco para realizar esse feito. E aqui eu tenho uma pergunta. Qual tem sido os suspiros do coração de Deus nesses dias? Eu estive pensando sobre isso, sobre quais são os suspiros do coração de Deus nesses dias. E para mim, eu pensei em 3 coisas, né? A primeira coisa é que quando Jesus ele estava falando com a mulher samaritana, ele falou que ele era a água da vida, né? E se ela bebesse dele, ela nunca mais teria sede. Então a primeira coisa é que Deus ele está desejando por ele mesmo. Se Jesus é a água da vida, ele estava querendo que a mulher samaritana bebesse essa água e nunca mais tivesse sede. Deus ele tem um desejo por ele mesmo. E quando eu falo sobre isso, é que Deus tem o desejo de se revelar cada vez mais para as pessoas, para que elas não tenham mais a sede. E essa sede é a sede eterna. A segunda coisa que eu penso sobre isso é que nós como humanos, né, nós somos formados a cerca de aproximadamente 80% de água. Então nós somos formados por água. Então Deus também está desejando por pessoas. Deus está desejando por nós. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus deseja por mim, por você e também por todas as pessoas que existem na Terra. E a terceira coisa é que estudos dizem que se nós ficarmos sem comer e sem beber durante mais do que 3 dias, nosso corpo ele entra em colapso e nós morremos. E existem muitas pessoas que estão há muito mais de 3 dias sem beber da água da vida. Tem muitas pessoas que estão sem Deus. Tem muitas pessoas que não sabem, não conhecem essa maravilhosa graça, essa água, essa fonte inesgotável que eu e você conhecemos. Existem muitas, milhares de pessoas. Hoje no mundo nós falamos sobre 2,9 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar sobre o Evangelho. E o coração de Deus anseia por alcançar essas pessoas. Então, muitas pessoas estão morrendo nesse tempo, porque elas estão há muito mais do que 3 dias longe dessa água da vida, que é o nosso Senhor.
Então, para nós termos o Evangelho como estilo de vida, nós precisamos ter a mesma compaixão de Jesus. Nós precisamos observar as pessoas como Jesus observava. Nós precisamos ter esse estilo de vida de iminência e ser diligente com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. E nós precisamos também ouvir do coração de Deus. Quais são os desejos do coração de Deus? Estar conectados com o nosso Senhor, assim como Jesus estava, assim como os valentes Davi estavam. E para finalizar a mensagem, eu queria compartilhar uma história real com vocês, que aconteceu em 1990. Em 1990 nós tivemos uma guerra, né, chamada Guerra do Golfo, né, e essa guerra durou aproximadamente 1 ano. E nesse 1 ano, essa guerra era entre o Kuwait e o Iraque, onde Saddam Hussein queria invadir o Iraque. E os Estados Unidos, ele entra na história. Ele coloca uma grande parte do seu exército ali no território da Arábia Saudita. E se vocês não sabem, ou se vocês sabem, eu quero trazer sobre a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ele é o país hoje central do islamismo. E em 1990 era extremamente proibido, ainda é proibido pregar o evangelho na Arábia Saudita, mas era extremamente proibido. Então, se alguém estivesse pregando o evangelho, era morto imediatamente. Eles são tão assim que até no seu documento tem a religião que eles são. Hoje, se você se converte ao cristianismo dentro da Arábia Saudita, eles vão mudar a sua religião de muçulmano para cristão. E naquele tempo, então, era impossível você pregar o evangelho na Arábia Saudita. Mas só que Deus estava movendo algo em meio à guerra. Esses soldados do exército dos Estados Unidos, eles levaram Bíblias. E na Arábia Saudita era proibido distribuir Bíblias, distribuir panfletos, fazer qualquer coisa sobre o evangelho. Mas o que a Arábia Saudita ia fazer contra os soldados dos Estados Unidos? Nada. E ali esses soldados começaram a entregar as Bíblias para o povo da Arábia Saudita. Eles começaram a entregar Bíblias e a mensagem do exército dos Estados Unidos era: esse é o Deus verdadeiro. E tudo aquilo que esse Deus fez na história desse povo, no povo desse livro, Ele também pode fazer na vida de vocês. E em 1 ano de guerra, nós vimos o maior crescimento da igreja no mundo muçulmano, por conta de uma guerra. E ali, nesse tempo, 2 desses homens, 2 desses ex-muçulmanos que se converteram ao cristianismo, eles saíram daquele tempo e eles começaram a ler a Bíblia. 2 amigos começaram a ler a Bíblia, e eles chegavam à história de Josué. E ali eles olharam a estratégia que Deus estava dando sobre eles darem a volta nas muralhas de Jericó e que aquelas mulheres caíram no 7º dia, com a 7ª volta, com um grito, e eles ficaram atônitos com aquela mensagem. Eles lembraram das palavras dos americanos, que eles falaram assim: o Deus desse livro pode fazer essas coisas na vida de vocês. E eles se tomaram de grande alegria, eles falaram: uau, nós temos também um lugar que tem uma grande muralha. E eles estavam falando sobre a grande mesquita, que é hoje a maior mesquita do islamismo, que ficavam ali na Arábia Saudita. E esses homens, eles se enchem de fé e eles pegam seus carros e vão até a Meca. E quando eles chegam na porta, sempre tem guerrilheiros, tem soldados, e eles não deixam entrar cristãos. Então eles pediram o documento desses homens, que já estava mudado a sua religião, e eles começaram a orar. Eles falaram: Jesus, o Senhor já vai ter que fazer um milagre, porque Ele não pode ver que nós somos cristãos. E aí o guarda olha o documento e vê que eles são da Arábia Saudita, mas ele não sabia que existiam pessoas se convertendo no meio da Arábia Saudita. E na hora que ele leu, ele falou: não, vocês são da Arábia Saudita, só tem muçulmanos aqui. E ele devolve o documento deles e eles entram com o carro feliz da vida, dando glória a Deus pelo milagre que acabaram de acontecer. E eles chegaram lá na mesquita e eles passam. 1º dia, eles dão uma volta em toda a mesquita. 2º dia, 3º dia, no 7º dia eles deram 7 voltas. E na hora que eles terminaram de dar a 7ª volta, eles gritaram: ah! Um grande grito. E você sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Esses 2 homens, eles voltaram chateados para suas casas, tristes, né? Porque, o soldado americano mentiu para nós. Aquela palavra não era verdade.
E eles voltaram tristes para suas casas. Mas o que eles não sabiam era o que estava acontecendo naqueles dias. Era na época da peregrinação, e a peregrinação é o maior evento do mundo muçulmano. Então vem pessoas de todos os lugares do Oriente para a Arábia Saudita, para Meca, e é um grande movimento. E ali, nesse grande movimento, tinha líderes de mesquitas da Nigéria. Enquanto esses dois homens, eles gritaram lá fora, Jesus apareceu em cima da barca, um Jesus grande, de 20 metros de altura aproximadamente, e eles viram esse Jesus. 20 líderes nigerianos de mesquitas da Nigéria viram esse Jesus, e Jesus bradou, Jesus falou com eles, e ele disse, eu sou Jesus, eu sou a verdadeira religião, eu sou o Messias. E ali naquele momento, esses líderes se renderam a Jesus no meio de uma peregrinação. Eles eram líderes de mesquitas e eles se rendem a Jesus, eles entregam a sua vida para Jesus no maior movimento do mundo muçulmano. Mas a história não parou por aí, porque esses líderes, eles voltaram para suas casas. E quando eles voltaram, como é um grande evento do mundo muçulmano, toda a mesquita se reúne para ouvir esses homens. Então cada um foi para sua mesquita e os fiéis foram ouvir o que eles tinham para falar da peregrinação. E sabem do que eles estavam falando? Eles estavam falando sobre Jesus. Eles estavam falando sobre essa história. Eles estavam falando sobre o Messias que apareceu para eles em cima da barca. E sabe o que aconteceu? O maior crescimento da igreja do mundo muçulmano. Nós vimos essas mesquitas se rendendo a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus não perdeu o controle. Deus moveu um exército para gerar salvação no meio do mundo muçulmano. E hoje, Deus está esperando o seu exército. Ele está chamando eu e você, o seu exército, para se posicionar com compaixão, iminência e conexão com Deus. Que nós possamos nos posicionar, porque Deus tem uma obra maravilhosa para fazer no nosso tempo. Deus abençoe.